Oi, meu nome é André Silva Ballarini e eu vim pelo Instituto Federal do Espírito Santo, campus Cachoeira de Itapemirim, apresentar um trabalho sobre ciclos termodinâmicos, ciclo Otto, ciclo Carnot e ciclo diesel. Primeiramente, vamos falar do contexto histórico dos ciclos. Vou começar falando sobre Carnot, pois foi o primeiro a ser criado dos três. Foi criado por Nicolas Carnot em 1824. Ele foi criado na intenção do Nicolas Carnot mostrar que nenhum motor teria 100% de eficiência, sendo 100% do seu trabalho convertido em energia, não na energia que eles queriam, mas sim poderia ser dispersada, como aumento de temperatura. Também podemos exemplificar o ruído sonoro e o atrito. Sendo o primeiro ciclo termodinâmico, ele abriu espaço para outras criações posteriormente, e essa criação em especial, em 1824, foi no meio da primeira Revolução Industrial, ajudando bastante as indústrias, que na maioria eram têxteis, e trabalhava com o próprio motor Carnot, que teria sua combustão externa, aquecendo sua câmara quente, desculpa. Já o ciclo termodinâmico de Otto, usado nos motores Otto, foi feito para trabalhar com combustíveis líquidos, sendo usado primeiramente a gasolina. Atualmente temos o álcool, temos a gasolina, temos outros combustíveis de octanagens diferentes, mas primeiramente foi usada a gasolina. Foi criado em 1861 e, na época, foi vendido pelo próprio Otto. No caso, ele tinha uma fábrica que fazia motores Otto. E para explicar qual seria a potência de seu motor, quanto ele renderia, ele falava em cavalos de potência, como é conhecido até hoje em dia para explicar a potência dos motores. Mas na época, como você não tinha motores, como você não tinha noção de motores com motor Otto, ele explicava dizendo com quantos cavalos o motor rendia. Como na primeira imagem, o motor mostra que esse motor apresentado tinha em média 1000 cavalos de potência efetiva. Também muito famoso por criar um motor de 4 tempos, no caso, a primeira a admissão, na segunda havia a compressão do meio, diminuindo o volume e aumentando a pressão. Com isso havia a explosão, que seria decorrente da ignição que a vela que tem dentro do motor solta, e, sendo quarta e última fase do motor, a expulsão dos gases que seriam gerados após a combustão, a explosão. O motor diesel, sendo o mais novo dos três, foi criado visando o motor para uma linha mais pesada, para ter mais torque, pois como funciona um motor a diesel? Diferentemente do motor a gasolina, o motor diesel, o combustível é injetado direto na câmara. Ele não entra juntamente do ar. O ar entra sozinho no motor, é comprimido, tendo uma taxa de compressão muito mais alta do que o motor a gasolina, que falaremos mais à frente.
e sendo o diesel injetado diretamente nessa câmara a uma alta pressão. A diferença entre os ciclos termodinâmicos são várias, mas eu vou abordar umas que são mais básicas aqui no trabalho. Uma diferença grande é a combustão interna e a combustão externa. No caso, o ciclo Carnot usa a combustão externa, como o carvão, como os gases que eles usavam na época e o vapor de água, e os vapores de combustão interna. No caso, os exemplos usados na imagem, que seria o da esquerda, um motor a diesel, e o da direita, um motor Otto. O motor Otto, ele tem uma taxa de compressão menor, que varia de 8 a 11 por 1, que a sua combustão iniciaria pela faísca que a vela que está dentro da câmara aplica e seria abrupta, no caso de uma vez só. Já o motor a diesel, tendo em mente mais força, mais torque, quando o ar está totalmente comprimido, a válvula que libera o diesel libera parcialmente, facultativamente, fazendo com que a combustão seja mais prolongada do que o motor a gasolina, no caso o motor Otto, fazendo com que ele aplique mais força no pistão e fazendo com que ele tenha um curso de pistão maior, podendo assim aplicar maior torque no que você deseja. No caso, muitos exemplos atualmente seria na roda, pois eles são usados em carros utilitários como carreta, caminhão e caminhonete grande. O rendimento aproximado de cada ciclo é variado, mas existem valores que seriam uma média para cada tipo de motor. Como Carnot criou o ciclo Carnot para mostrar que nenhum ciclo termodinâmico tem 100% de rendimento, o seu ciclo gera abaixo de 100%, pois para ele gerar 100%, a sua câmara fria deve ter como temperatura o zero absoluto, fazendo com que, nas condições de mundo real, não sejam alcançadas. No ciclo Otto, é 20% do trabalho total realizado. Os outros restos de energia são dissipados para energia térmica, atrito do motor e o ruído sonoro. Como o ciclo termodinâmico diesel é um pouco menos abrupto que o motor Otto, ele tem um rendimento maior, no caso 30% de rendimento. A utilização da vida real teria como um exemplo grande no Carnot a geladeira, que usando o ciclo inverso do ciclo termodinâmico de Carnot, você consegue resfriar as coisas. No caso, popularmente conhecido da geladeira. No ciclo Otto, você tendo uma explosão abrupta, você consegue atingir velocidades mais altas. Sendo assim, motos de grande desempenho, carros esportivos e máquinas de trabalho, como motosserras, cortadores de grama e roçadeiras
de uma liga um pouco mais profissional, industrial, do que as comparadas a hobby. E o diesel, como é usado para ter mais torque, é usado, como na imagem mostra, em geradores de alta potência e em veículos de grande porte, como carreta, caminhão e caminhonetes grandes, como citado anteriormente. Como funciona o motor de Fórmula 1? A disposição de seus cilindros é em V, são 6 cilindros em V, e a soma do volume dos 6 cilindros são 1.600 ml, sendo assim muito conhecido popularmente como 1.6 litro, motor de 1.6 litro. A turbina que o motor usa, ela fica em tempo integral ligada e faz com que os gases do motor que saem girem uma ventoinha da turbina, que do outro lado dela, essa pressão é aumentada e usada para sucção de ar para o motor. Sendo assim, gera um ciclo vicioso. Quanto mais você pisa no acelerador, mais gás vai sair e vai gerar pressão para mais gás entrar, liberando mais potência no motor. E atualmente, os carros de Fórmula 1 estão empregando regeneradores de energia. Sendo muita parte dessa energia dissipada, eles criaram um jeito de conseguir pegar parte dessa energia e usar em prol da potência do carro, da cavalaria do carro. Sendo assim, eles criaram os MGU, o MGU-H e o MGU-K. Vou começar explicando sobre o MGU-H. Ele fica na parte interna do motor e transforma a energia cinética do gás que sai do motor em energia útil para conseguir aumentar o cavalo de potência do carro. E o MGU-K, ele transforma energia térmica em energia útil. Como? Ele fica na parte da frenagem do carro, onde os freios de alta performance têm uma alta taxa de frenagem. Sendo assim, o freio eleva sua temperatura e faz com que esse regenerador de energia capta essa elevada temperatura e transforma em energia útil para o carro. Esses dois MGUs, como mostram na imagem, geram energia que vai para essa caixa preta que tem por trás do motor, que armazena a energia em forma de baterias, fazendo com que os pilotos possam ter uma estratégia de, quando quiserem ter uma cavalaria mais alta no carro, ter mais potência, eles, com um apertar de botão, eles liberam até 160 cavalos de potência pelos sistemas de regeneração de energia. O rendimento de um carro de Fórmula 1 é muito maior do que um rendimento de carro convencional, sendo todo o seu design, toda a sua estrutura, como chassis feitos de fibra de carbono, toda a sua aerodinâmica sendo desenvolvida especialmente para aumentar a sua eficiência, bem como as peças do motor serem mais leves e mais resistentes, fazendo com que
um carro de Fórmula 1 atual chegue até a 50% de eficiência, coisa que seria um marco na história, pois um motor de ciclo Otto nunca teria chegado a tal eficiência. Já num carro convencional, essa média é de 20%, sendo um carro de Fórmula 1 mais que o dobro eficiente comparado a um carro convencional. Essas são as referências e obrigado pela visualização e até uma próxima oportunidade.